Olha, a notícia não para. A partir de hoje, as cirurgias eletivas na rede pública estão suspensas lá na cidade de Uberaba. Uma situação preocupante. Vamos falar sobre esse assunto. Gabriela Francis está comigo, direto de Uberaba, para trazer aí as informações e principalmente o motivo desse adiamento dos procedimentos. Gabi, bem-vinda ao Balanço Geral. Notícia que preocupa, viu? Boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Notícia muito importante, né, para a gente dar, porque a partir de hoje as cirurgias eletivas estão suspensas na rede pública de saúde aqui na cidade de Uberaba. Eu estou com o Cecílio de Souza, que é secretário adjunto de saúde, e vai poder explicar melhor os motivos dessa decisão. Cecílio, conta então pra gente, boa tarde para você, conta pra gente então como é que essa medida foi tomada, quais foram os motivos pensados para chegar então até essa decisão. Perfeito. O primeiro momento que a gente tem que enfatizar é que houve um aumento muito grande de uma demanda atípica no município. Não foi uma doença específica, foi feito um aumento tanto de trauma em relação a problemas respiratórios. Esse aumento da procura, ela levou aí a não ter muito leito disponível mais. Então a gente tem que antecipar a necessidade e sopesar aí entre a cirurgia eletiva, que é aquela não urgente, e aquela questão da urgência para evitar que alguém venha a óbito por falta de leito. Então, nesse momento, quais tipos de cirurgias estão suspensas aqui no município? Das cirurgias eletivas, as não urgentes, com exceção da obstetrícia, da oncologia, das cardiológicas, todas as demais estão suspensas, pelo menos por 10 dias. Entretanto, caso a gente ache que a situação está um pouco mais cômoda, a gente acaba suspendendo, antecipando a suspensão dessas cirurgias aí eletivas. E essa é uma medida que foi tomada, mas existe a possibilidade aí de uma reavaliação do quadro, até para que essa suspensão das cirurgias seja finalizada antes, né? Como é que está essa situação? Perfeito. Não é vantajoso a suspensão da eletiva. A gente teve um período de pandemia em que elas ficaram suspensas por muito tempo. O Uberaba, ele fez um grande trabalho com mutirões de cirurgias eletivas. Então, quanto mais tempo fica suspenso, mais a gente acaba atrasando o atendimento dessas pessoas, que também é urgente. A gente tem essa necessidade de resolver quanto antes. Então, essa medida ela vai estendendo pelo mínimo possível para que elas retomem as cirurgias eletivas, para a gente atender a população como um todo. E só para deixar claro, então não teve nenhum tipo de aumento em algum caso específico de doença para que essa medida fosse tomada aqui no município, não? Exato, não. Na sexta-feira a gente fez uma reunião com diversos prestadores, com a Superintendência de Estado de Saúde, com o Conselho de Saúde, e esse diagnóstico ele foi trazido inclusive pelos próprios hospitais, pelos prestadores, que são todos os tipos de doenças, então não é nada específico. A gente tentou, questão da dengue, fazer uma antecipação, nos preparamos para isso, tanto que a gente não está enfrentando uma epidemia, não temos nada muito grave, mas é como um todo, as doenças ela teve um aumento grande e a rede não tem conseguido comportar a demanda toda. Neste momento, a rede pública, né, de saúde está com as cirurgias eletivas suspensas, mas existe a possibilidade também que a rede privada tenha essas cirurgias suspensas? Só em último caso. A gente conseguiu observar que, embora alguns hospitais estejam sem leitos em Uberaba, os planos de saúde têm conseguido remanejar pacientes para Uberlândia, Ribeirão Preto, e aí conseguido manter esses atendimentos. Então, hoje eles não estão nessa mesma gravidade que a rede pública tem enfrentado, então não foi necessário, como disse, é uma medida de último caso. A nossa equipe ela entrou em contato também com o Hospital de Clínicas da UFTM, que informou que é contrário a essa decisão, que enxergava algumas alternativas para que essa suspensão não fosse feita nesse momento. Secretário, como é que vocês se posicionam frente a isso? Existiam realmente outras alternativas nesse momento? Então, foram apresentadas, sim, como alternativas, eles fazerem uma análise concreta. Olha, realmente agora está crítica a questão de tal demanda. Aí suspenderia eles por conta própria, suspenderia algumas eletivas. Teria uma situação também de outros hospitais suspenderem eletivas e o HC não. A gente tem que entender que realmente é importante as eletivas, a gente sabe da importância, a gente quer dar vazão a elas, só que a gente precisa de fazer um esforço conjunto de todas as instituições para que esse problema seja resolvido para todos o quanto antes. Então, não foi viável. Então, nesse momento, o que as pessoas que tinham essas cirurgias marcadas devem fazer aqui na cidade? Então, nesse momento, os hospitais devem entrar em contato com esses pacientes para reagendar essa cirurgia. Se Deus quiser, a gente consegue aí finalizar antes dos 10 dias, esse período de suspensão, e aí normaliza a situação e a gente volta aí com os mutirões de cirurgias eletivas também esse ano.
Tá certo, Cecílio. O nosso apresentador tem uma questão para te fazer. Rafa, por favor. Gabriela Francis, ao vivo com o subsecretário de Saúde da cidade de Uberaba, falando de um assunto delicado, que é esse adiamento em relação às cirurgias eletivas na cidade, uma preocupação, a suspensão de procedimentos cirúrgicos que pessoas estavam esperando por muito tempo. São dois questionamentos, Gabi. Primeiro, o seguinte, ele falou sobre essa alta demanda que percebeu tanto no sistema público como no sistema particular também da cidade. Queria entender se eles conseguiram fazer uma análise sobre a motivação disso. O que aconteceu? Por que teve esse aumento? Se existe um cronograma, um acompanhamento que é feito mensalmente. O que ocorreu? Por que aumentou assim, de um dia para o outro, um número muito grande de pessoas precisando desse tipo de procedimento? E o outro questionamento é em relação a alguns procedimentos de pessoas que ainda não estão no estado crítico, não estão no estado grave, mas precisam realizar esse procedimento, porque daqui a pouco pode se tornar um caso de gravidade e aí precisar de uma cirurgia de emergência. Como que a secretaria está verificando, está de olho em relação a esses casos específicos? São dois questionamentos, por favor, Gabi. Claro, Rafa. Olha, Cecílio, o questionamento do nosso apresentador Rafael é o seguinte: você estava aqui comentando com a gente que percebeu, né, a Secretaria de Saúde percebeu esse aumento na demanda, tanto na rede pública quanto na privada. Inicialmente, a gente quer entender o porquê desse aumento, se essa situação está sendo acompanhada e também referente a esses casos que são de menor gravidade, porque nesse momento eles estão como casos de menor gravidade, mas eles podem acabar evoluindo para um caso de maior gravidade, talvez se não tivesse acompanhamento nesse momento. Como é que a Secretaria de Saúde está acompanhando esses casos para que não venham a evoluir? Então, a gente tem vários frentes de trabalho. A gente tem a atenção básica, a atenção especializada, nós temos aí a estratégia de saúde na família para evitar um agravamento dos casos. Dentro das unidades de pronto atendimento, está fazendo atendimento, inclusive o certo não era nem concluir o diagnóstico, resolver o problema dele dentro das UPAs, mas tem acontecido também pela falta do leito. Então, a gente, dentro da normalidade, o ideal seria encaminhar para os hospitais, fazer esses procedimentos lá, mas muitas vezes tem resolvido ainda na atenção primária e secundária, sem chegar na questão dos próprios hospitais. A gente vai continuar acompanhando de perto, como não é uma questão isolada, para a gente poder fazer uma frente única, por exemplo, de dengue, para a gente atacar mais a dengue, como ela está dispersa, fica mais difícil fazer esse controle de todos os casos, mas a gente vai continuar fazendo tanto a questão da deshospitalização, a questão das contra-referência para outros hospitais, para que entre numa normalidade essas questões do atendimento e ele possa fluir normalmente. E essa alta demanda não foi uma coisa do dia para a noite? Como é que isso foi observado pela Secretaria de Saúde? Não, esse aumento ele foi acontecendo de forma gradativa, e só que a rotatividade dos leitos ela tem reduzido. Então, estão vários casos para poucos leitos. Uberlândia tem enfrentado a mesma dificuldade, Divinópolis, então é um problema não só de Uberaba. A questão dos leitos é um problema antigo. Em 2016, salvo engano, a OMS ela fez um estudo que Uberaba precisaria naquela época de 200 novos leitos. A gente avançou, mas não chegou nos 200 leitos. Então é uma coisa que vai, ao tempo, vai estrangulando. Estava numa normalidade, mas foi um acréscimo bem sui generis. A gente acha que vai estabilizar nos próximos dias, mas a gente está fazendo várias frentes de trabalho e diagnosticando esse problema e fazendo uma ação conforme esses diagnósticos, de uma forma assim que seja o menos gravoso possível para a população. Muito obrigada, secretário. Então, Rafa, essa é uma situação que começa a partir de hoje aqui na cidade de Uberaba, mas, claro, aí, havendo novidades, a gente vai acompanhar bem de perto para trazer aqui as informações durante a nossa programação. Aí, Gabi, trazendo as informações ao vivo com o Cecílio, subsecretário da Secretaria de Saúde, trazendo aí explicações em relação a essa suspensão, algo que preocupa a sociedade de Uberaba, preocupa evidentemente, porque nós estamos falando da suspensão de diversos procedimentos e algo que vinha sendo monitorado. Então, não foi do dia para a noite, eles vinham acompanhando uma alta demanda e também, ao mesmo tempo, pessoas que não estavam saindo dos leitos do hospital e aí prejudicando esse atendimento. Ou seja, está faltando leito hospitalar na cidade de Uberaba, como vem acontecendo em diversas cidades, como é em Uberlândia, que não é diferente. Isso é preocupante, chama a atenção das nossas autoridades quanto a uma solução o quanto antes, porque daqui a pouco, se você tiver cirurgias suspensas por um período muito grande, já não existe estrutura médica que vai dar conta de atender tamanha demanda. Isso
preocupa demais a nossa sociedade. Nós vamos ficar de olho. Obrigado, Gabi, ao vivo, trazendo as informações direto de Uberaba.